Ok, um bom dia a todos. É bom poder reencontrar esse grupo nessa jornada que temos procurado empreender, né, descobrir e colocar em prática esses princípios do discipulado que nós extraímos da palavra de Deus, vemos que era aquilo que Jesus ensinava, que os seus seguidores do primeiro século viviam e fica aí para cada um de nós também, à medida que nos aproximamos do nosso encontro com ele. A nossa intenção ao compartilhar essas mensagens não é apenas transmitir uma série de informações, é contar com a ajuda e o poder de Deus operando na vida de cada um de nós para que esses princípios sejam incorporados. Não são novidade, mas a gente observa que como igreja nós temos muito conhecimento, mas não temos na mesma intensidade a prática, né? Então, sempre que a gente estuda um tema, a gente deixa o desafio para você colocar em prática aquela semana e ver se, pela graça de Deus, isso vai ser incorporado no seu viver. E antes de avançar para esse quinto tema, eu queria fazer uma breve recapitulação, né? E ouvir de vocês, assim, com levantada a mão, aqueles que já estão praticando ou não, cada um desses princípios. Lembrando o primeiro deles, que nós devemos ir a Jesus da maneira como nós estamos, alegres, animados, desanimados, tendo pecado, doentes, enfim, qualquer que seja a situação, precisamos ir a Ele com a certeza que nós encontramos em Sua palavra que temos a vida eterna em Jesus Cristo. Então, esse é um chamado que Ele faz a todos os seus discípulos para uma caminhada pessoal diária, sem falhar nenhum dia, né? Essa é a base da nossa fortaleza espiritual. Para manter a nossa vida física, nós nos alimentamos do alimento material todos os dias e mais de uma vez por dia. E não é diferente, então, da experiência espiritual. Eu queria saber quantos de vocês já incorporaram essa prática de ir a Jesus, seguros da salvação nele, que nós encontramos na palavra. Posso ver as mãos daqueles que já vivem essa realidade? Ok, louvado seja Deus, parabéns. Então, nós vamos a Jesus todos os dias, e ao irmos a Jesus, o segundo princípio nos chama para nós honrarmos a Ele como nosso Senhor, como o Senhor da nossa vida. E, inclusive, para ajudar nesse irmos a Ele, a gente pede na noite anterior que Ele nos acorde, como Ele fazia com o próprio Filho, quando Jesus estava na terra, o Pai acordava o Filho, para que Ele pudesse ter as palavras certas para dizer às pessoas, manhã após manhã, nos diz Isaías 50, verso 4. Então, a gente honra Jesus como Senhor, organizando a nossa vida na noite anterior, para que na manhã seguinte a gente tenha esse momento pessoal com Deus, sem pressa, sem correria, né? Onde, ao despertar, a primeira coisa que nós fazemos é nos entregar ao Senhor, com tudo que somos, com tudo que temos, incluindo nossas atitudes, nossas emoções, enfim, submeter tudo ao Senhor e viver aquele dia sob esse senhorio, nas escolhas que nós fazemos ao longo do dia. Então, esse segundo princípio, quantos de vocês já têm buscado colocar em prática também? Deixa eu ver as mãos. Honrar a Jesus como Senhor. Amém. Esse é um hábito que transforma a nossa vida. O terceiro princípio fala em buscar ou descobrir Jesus em sua palavra. Então, cada dia, ao lermos a Bíblia, devemos buscar nessa leitura encontrar quem é Jesus, o que ele nos ensina naquela mensagem, naquela palavra, e procurar aplicar aquele ensinamento durante o dia. Fazendo isso, nós vamos ter a nossa vida transformada pela palavra. Então, cada dia eu busco encontrar Jesus, e aí nós mencionamos, quando estudamos esse tema, que ele está lá desde a criação, em Gênesis, até o Apocalipse. Toda a Escritura
nada mais é do que uma revelação de Jesus Cristo. Ele mesmo disse, são elas que testificam de mim, né? Então, você tem procurado empreender essa prática, estudando aqui esses mesmos princípios com a minha igreja aqui em Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Um ancião, um líder da igreja com quase 50 anos de igreja, disse, olha, eu nunca tinha atentado para isso, mas a Bíblia tem tido um novo sabor agora, à medida que em cada passagem eu procuro encontrar onde é que está Jesus aqui, né? Eu não sei se você já tem praticado, quantos têm exercitado esse terceiro princípio, descobrir Jesus em sua palavra. Deixa eu ver as mãos. Ok. Louvado seja Deus, vocês são bons alunos, viu? Com alunos assim a gente se anima a seguir aí na caminhada, né? O quarto princípio foi há 3 semanas atrás, antes de nós viajarmos, nós estudamos sobre pedir e receber pela fé diariamente o batismo do Espírito Santo. Essa é a maior e mais urgente necessidade da igreja. Deus está ansioso de nos dar essa bênção e, à medida que nós reclamamos, pela fé não tem êxtase espiritual, não precisa ter nenhum sentimento, enfim, a Bíblia nos diz que nós devemos pedir, buscar e bater, e a segurança que Jesus nos dá é que nós recebemos quando assim fazemos. Então você já colocou, já incorporou também essa prática na sua vida espiritual? Quantos têm pedido todos os dias pelo batismo diário do Espírito Santo? Levante a mão, deixa eu ver. Amém. Se você não colocou ainda em prática, né, você ainda tem a oportunidade. Essa é uma promessa de Deus para esses últimos dias. Nós sabemos do que aconteceu no Pentecoste. Ellen White fala desse derramamento mais abundante ainda, agora no final da história, e nenhum de nós duvida que nós vivemos esse momento. Então, esses 4 princípios, você observa que eles têm a ver da nossa caminhada pessoal com Deus, o discípulo e Deus. Mas, logicamente, que a vida do discípulo ela não se resume apenas nessa dimensão vertical, né? Ela também vai na horizontal. E a partir do tema que vamos estudar hoje, nós vamos alcançar as pessoas ao nosso redor, observando o primeiro grupo de pessoas sobre o qual nós exercemos influência, aqueles que estão mais perto, né? Então, eu pergunto a você, o que Deus gostaria de fazer com nossas famílias antes que Ele volte para nos levar para o lar, para casa? O que você, em uma frase assim, bem pontual, quem sabe 1 ou 2 respostas de vocês, o que Deus gostaria de fazer com nossas famílias antes que Jesus volte para nos levar para casa? Alguém gostaria de responder? 1 ou 2 pessoas, talvez, bem pontual. Ele gostaria de restaurar a nossa família, né? Gostaria de restaurar nossa família, ok. A minha é a mesma coisa. Trazer os meus filhos aos pés dele antes que Jesus volte. Uhum. E a conversão de meus filhos. Amém. Sem dúvida alguma, esse é o anseio de Deus. Ele nos colocou nesse núcleo sagrado que é a família, e Ele quer salvar toda a nossa família, sim. Então, esse é o tema que nós vamos estudar hoje, como amar intencionalmente a nossa família. E para isso eu vejo que não vai dar tempo da gente chegar ao final, talvez a gente vá fazer ele em 2 partes, então, né, para manter aí a questão do horário, até a reunião só vai durar 1 hora. Mas eu queria orar com você, pedindo que Deus nos dirija, nos abençoe nessa primeira parte, então, de hoje. Feche seus olhos e oremos. Maravilhoso Deus, nós te bendizemos, te agradecemos pela bênção da família, onde nós expressamos o maior amor e algumas vezes também o maior rancor acontece aí nesse ambiente. Nós te agradecemos porque o Senhor tem a cura para todas as nossas feridas. Pedimos que o Senhor envie o Espírito Santo para cada um de nós vivermos este princípio, amarmos a nossa família intencionalmente para revelarmos a ela o teu amor e os propósitos, os sonhos que o Senhor tem para ela.
Abençoa-nos e fala-nos, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Convido você para abrir a Bíblia em Romanos 13, versículo 8, e ver ali qual é o único tipo de dívida que Jesus nos pede para manter. Você sabe que nós temos recomendações para não dever nada a ninguém, mas há algo que ele diz que a gente deve manter. Então, Romanos 13, versículo 8. Quem pode ler? A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Então aqui Deus, através do apóstolo Paulo, exorta seus discípulos, exorta a sua igreja para não dever nada a ninguém, exceto o amor. O amor, nós sabemos que é a essência da experiência espiritual, a essência da experiência cristã. Jesus, quando se referiu à lei, ele a resumiu em 2 grandes princípios: amor a Deus e amor ao próximo como a nós mesmos. Então, ao vivermos o amor, nós vamos viver o ideal de Deus para nós, como pessoas, como seres humanos, vamos cumprir o seu propósito nessa nossa curta existência aqui na Terra. Então, não dever nada além de amar os outros. E aí, nesses relacionamentos, Deus nos dá conselhos, orientações, e eu queria ler com você Efésios capítulo 4, versículo 29 ao 32, onde nós olhamos algumas orientações e especialmente encontramos um filtro para usar em todas as nossas conversas. Lógico que essas conversas elas começam no lar, no nosso ambiente mais doméstico, e se expandem também para o ambiente com outras pessoas. Então, aí há um filtro que deveria ser usado por nós ao falarmos, ao conversarmos. Efésios 4, a partir do 29 até o 32. Quem pode ler? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda a amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Então veja, qual o filtro nós devemos usar para todas as nossas conversas? Aparece logo no início aí da passagem. Que tipo de palavras deveriam sempre sair da nossa boca? Palavra torpe, né? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A que deve sair, e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Pense só nesse conselho, né? A gente já vai observar os outros, mas pense só no que seria a sua vida, a vida da sua família, a vida da igreja, se nós usássemos esse filtro de falar apenas o que edifica, de falar apenas para abençoar as pessoas, de falar palavras positivas que fortaleçam, que animam, que motivam, que abençoem. Enfim, esse é o conselho de Deus para você e para mim. Agora, o que devemos fazer com o ressentimento, com a amargura que às vezes surge no meio dos relacionamentos, né? Então, aqui no versículo 31, nos diz para deixarmos de lado, né, lançarmos fora toda amargura, cólera, ira, e gritaria e blasfêmias, enfim, colocarmos de lado toda amargura. E um outro aspecto que infelizmente acaba acontecendo também nos nossos relacionamentos, até que ponto nós devemos perdoar uns aos outros.
Então, aqui nos dá o padrão, nos dá o modelo. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Talvez você, assim como eu, tenha encontrado pessoas que são amargas, são tristes, e pessoas que até mesmo vão adoecendo, porque carregam em seu coração, em sua mente, amargura, ressentimento, ódio. E, infelizmente, no ambiente da igreja, a gente encontra algumas pessoas assim, quando não deveria ser essa a realidade, porque o conselho de Deus é que nós, né, busquemos essa amargura para longe, né, ponhamos de lado, que nós tenhamos a disposição de perdoar, como Deus em Cristo nos perdoou. Você talvez já tenha ouvido, alguém disse que o ódio, o ressentimento, a mágoa, o rancor é um veneno que eu tomo esperando que o outro morra. Né? Às vezes você está ressentido com a pessoa está vivendo a vida dela, não está nem sabendo, né, que você tem esse sentimento e você está sofrendo, está adoecendo. Esse tipo de sentimento, eles acabam gerando ou produzindo hormônios no nosso corpo que não são benéficos. Né? E aí tem um conselho da palavra de Deus para nós vencermos tudo isso. Agora, a gente sabe que nem sempre é fácil. No entanto, há uma promessa de Deus na Bíblia que nos ajuda. O que você faz quando sente que não pode perdoar alguém de sua família? Como é que você vai resolver? Você não consegue. E aí eu queria que você desse uma olhadinha em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, 27, porque pode ser que eu esteja falando a alguém que esteja exatamente vivendo esse tipo de situação, e nessa manhã Deus quer trazer a você a cura, quer colocar em você esse amor intencional para esse primeiro núcleo de relacionamento que nós temos, que é a nossa família. Então, quem pode ler esses dois versos? Ezequiel 36, versículo 26 e 27. Dai-vos um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardando os meus juízos e os observais. Então veja aqui, quem realiza essa cirurgia cardíaca é você, somos nós, ou é outra pessoa, olhando aí para o texto? Quem é que opera esse transplante de coração? Quem? Deus. É Deus. Se você olhar aí os verbos de ação, ele é o único que pode fazer essa cirurgia. Dependendo da tradução que você tenha na mão, e você contar, você vai encontrar aí de 6 a 9 promessas nessa passagem. Deus dizendo o que ele vai fazer. Ele diz, só mencionando os verbos, dar-vos-ei. Ele é quem diz que vai dar um novo coração. Eu porei dentro de vós um espírito novo. Eu tirarei de vós o coração de pedra. Eu vos darei um coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito. Farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Muitas vezes a gente enfrenta as lutas da vida esquecendo que Deus é esse cirurgião mestre que promete e realiza tudo em nosso viver. O nosso coração é para estar cheio de amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse é o que Deus quer operar, quer encher o nosso coração com essas virtudes
E aí nós estudamos no último tema sobre a necessidade de pedir diariamente o Espírito Santo, porque ele opera duas coisas: nos transforma por dentro e nos dá poder por fora para testemunharmos, para anunciarmos a mensagem de Jesus Cristo, para atrairmos pessoas a ele. Então, se porventura eu estou falando aqui a alguém cujo coração está amargurado, está ressentido, está com ódio de alguma outra pessoa, reclame essa promessa. Ellen White nos diz que nós devemos buscar a Deus e pegar a Deus na palavra. Então você pode dizer: Senhor, é o Senhor que está prometendo aqui. Eu não tenho conseguido me livrar desse sentimento, eu preciso que esse meu coração de pedra seja tirado e um novo me seja dado, e o Senhor prometeu fazer isso, então, por favor, opera isso em minha vida. Essa semana, nessa viagem aos Estados Unidos, nós estávamos lá estudando exatamente esses mesmos princípios que temos compartilhado aqui. E ao estudar esse tema, chama a nossa atenção a história de uma senhora, filha de pastor, que cresceu vendo seu pai abusar de sua mãe. Como adolescente, ela não entendia porque aquela família pastoral estava sempre mudando. É certo que nós, pastores, sempre estamos mudando de um lugar para outro, mas a mudança deles era mais frequente do que a dos outros pastores. À medida que o tempo avançou, que ela começou a entender mais as coisas, e veio à tona que o seu pai acabava se envolvendo com mulheres na igreja, e ele finalmente acabou deixando a sua mãe e foi viver com uma das irmãs, e ela cresceu como adolescente com uma amargura, com rancor, com ódio por aquele pai que para a igreja, para as pessoas, parecia um homem bom, um homem consagrado, mas trazia tanta dor e sofrimento para sua mãe e para ela, para toda a família. Né? E ela viveu essa realidade por mais de 30 anos, esse sentimento com os pais, até que em uma semana, semelhante a essa que estamos fazendo aqui, nós fazemos a cada quinta-feira, mas às vezes estudamos esses 7 princípios em uma semana só, uma semana de reavivamento, ao ser informada dessa promessa de Deus para curar as nossas feridas, tirar de nós o coração de pedra e nos dar um coração de carne. Ela reclamou a Deus, orou a Deus durante vários dias naquela semana, até que numa noite, finalmente, ao orar ao lado da sua cama, ela foi deitar e percebeu que no dia seguinte, todo aquele ressentimento, toda aquela mágoa, aquele rancor havia sido tirado pelo poder de Deus. Ela fez contato com o pai, que já não tinha contato há muito tempo, foi lá, visitou, pediu perdão, ofereceu perdão. O pai já vivia com essa outra mulher da igreja há alguns anos, e ela pediu perdão para essa mulher também. Enfim, acertaram todas as coisas, e ela conta isso da libertação que ela experimentou, e o pai dizia: olha, eu queria pelo menos ter oportunidade de falar com sua mãe, que também não se relacionava com ele há mais de 30 anos. Ela disse: olha, eu não posso falar por ela, eu estou fazendo por mim. Mas depois ela conseguiu fazer ali o contato de um com o outro, se acertaram, enfim. Certo é que aquilo que Deus promete em sua palavra, ele cumpre. Ele promete trazer a nós, fazer essa cirurgia no nosso coração, trazer um coração que verdadeiramente possa receber o seu espírito e amar as pessoas como é o propósito dele para cada um de nós. A seguir, a gente avança para observar alguns conselhos de Deus para o relacionamento marido-mulher, mulher-marido, pais, filhos, mas o tempo não vai nos permitir. Então, eu quero ir encerrando por aqui para ficar dentro do tempo, e aí na semana que vem eu vou retomar a partir faço uma breve recapitulação dessa primeira parte, e aí entramos nessa parte mais prática, né, do relacionamento a dois, que eu tenho certeza vai ser uma bênção para cada um de nós. Então, até esse momento,
eu poderia e gostaria de desafiar você, né, de ler, reler, né, várias vezes. Até você poderia fazer isso todos os dias como um exercício, né, ao longo dessa semana, Ezequiel 36, 26 e 27, pedindo que Deus opere essa cirurgia e só Ele pode realizar no nosso coração. Eu não sei como está a sua vida, como está o seu coração, se há necessidade aí de lançar fora alguma amargura, algum rancor, algum ódio, enfim, Deus promete fazer e Ele vai fazer. Então, eu quero orar com você, encerrando o nosso encontro de hoje, e aí semana que vem a gente parte a partir agora dos conselhos que nós temos na palavra para essa vida a dois e também de pais para com os filhos. E, aliás, especialmente as mães que pediram aqui pelo retorno dos filhos para a casa do Senhor, não perca a semana que vem, porque há uma promessa especial de Deus nesse contexto, tá? Vou compartilhar com vocês. Então, eu queria só convidar você para orarmos juntos e pedimos que Deus opere e continue nos ajudando a andar como seus discípulos. Feche seus olhos, vamos orar. Maravilhoso Deus, nós te agradecemos pelas promessas que encontramos em tua palavra. Nós agradecemos pela obra do teu Espírito Santo em nosso coração, em nosso viver. Nós pedimos, ó Deus, que dia após dia o Senhor faça esse transplante. Nós sabemos que ele não é de uma vez por todas. Todos os dias precisamos tirar esse coração de pedra e receber um coração de carne, onde o Senhor possa colocar o teu Espírito e nos fazer andar conforme o teu querer. Nos ajuda a usar esse filtro, Senhor, nos nossos relacionamentos, falarmos somente aquilo que edifique, aquilo que abençoe as pessoas, a começar na nossa própria casa. Que nós possamos ver nessa semana a operação do teu Espírito em nós e através de nós para abençoar toda a nossa família. Guia-nos, portanto, conforme tens prometido em tua palavra, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.